Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Hélio, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia, todas aí que estão nos assistindo. Maravilha, no bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, o Hélio vai comentar o orçamento, né, da União, que foi sancionado já pelo presidente Jair Bolsonaro, e que vem sofrendo algumas críticas, sobretudo em relação ao fundo eleitoral. O Hélio vai falar aí sobre essas críticas que ele considera uma hipocrisia, pois eleição tem custo, né? E muitas críticas dessas estão relacionadas à tentativa de retorno do financiamento privado que só privilegia os poderosos. Ainda dentro da questão do orçamento, o Hélio vai também falar sobre a previsão de reajuste para a segurança, não está especificado exatamente, né? Mas sabe-se que o presidente Jair Bolsonaro está querendo privilegiar aí a sua base, visando as eleições no baú, já que estamos falando de financiamento. No baú, o Hélio vai rememorar aí a luta da esquerda para conseguir recursos para combater a ditadura. Vai lembrar do episódio aí do Bom Burguês, que até virou filme. Hélio, o orçamento está dando o que falar, né, Hélio? Negrão, o orçamento foi sancionado com vetos para possibilitar algum corte de despesa pelo Jair Bolsonaro e hoje foi anunciado. Agora, é interessante, né? É o seguinte, nós já falamos aqui algumas vezes sobre como o orçamento é coisa séria em outros países. É mesmo o centro da atividade parlamentar, é o orçamento. Por quê? É o momento em que você decide, vai ter tanto dinheiro para a educação, vai ter tanto dinheiro para a saúde, o aumento do funcionalismo vai ser tanto, vamos investir tanto. É o momento em que há uma discussão nos parlamentos, mas nos países em que há mais, vamos dizer, um nível de democracia maior, essa discussão se estende à sociedade. E é um momento de muito debate. Por que vai jogar dinheiro aqui, não aqui? E os lobbies, no bom sentido, funcionam. Espera aí, tem que ter mais dinheiro para a ciência. Está pouco dinheiro para a ciência, mas onde é que vai tirar? É toda uma discussão. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o orçamento é feito às escondidas, por um grupinho de deputados e senadores, e aprovado, e geralmente no final do ano, na correria, e fica por isso mesmo. A população realmente não sabe. Você vê, Negrão, que tem 3 pontos desse orçamento atual que estão sendo polemizados, como você disse. É o dinheiro para o fundo eleitoral, é o dinheiro para reajuste de um segmento dos servidores públicos federais e o recurso do orçamento secreto. A discussão é essa. Quer dizer, 16 bilhões para o orçamento secreto. Aí se discute, poxa, orçamento secreto, por que os parlamentares vão dominar 16 bilhões de um orçamento? Por que isso? Não tem justificativa nenhuma, Negrão, a não ser manter esses parlamentares cooptados pelo governo, apoiando o governo em troca desses recursos. E enriquecer esses parlamentares, porque eles destinam emendas para onde eles querem, e as empresas devolvem a ele, em forma de propina, parte daquele dinheiro que ele liberou para as empresas fazerem obras. É claro, alguns parlamentares fazem coisas boas, né? Para os seus municípios, para os seus estados, mas quase todos recebem o retorno. Ou seja, desses 16 bilhões de orçamento secreto, tranquilamente, Negrão, eu falo isso com pouca possibilidade de errar, mais de 3 bilhões voltam para os parlamentares, para aqueles parlamentares que liberaram as emendas. Tranquilamente. Eu digo até que pode ser mais. Pode ser mais. 3 bilhões e tanto, quase 4 bilhões, voltam para esses parlamentares. Por isso, Negrão, que deputado e senador fica rico rapidamente. O pessoal fala, ele quando se elegeu só tinha um fusquinha, agora ele tem não sei quantos imóveis e tal. Foi com salário de parlamentar? Não, não foi com salário de parlamentar, não. Foi com esse tipo de ação. Foi com emendas, com rachadinhas,
né, com verbo indenizatório, a manipulação de verbo indenizatório, por isso que eles ficam milionários. Bom, esse é um ponto. Outro ponto, Negrão, é essa questão da segurança. Quando o Congresso aprovou, é interessante isso, quer dizer, em todo o universo do funcionalismo público federal, que inclui os servidores, os diplomatas, os auditores fiscais, os auditores ambientais, mas inclui também aquele servidor de nível médio, inclui os profissionais de saúde, inclui os profissionais da educação, da ciência e da tecnologia, né? Inclui toda essa turma de funcionários públicos, só os da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do sistema penal, dos agentes do sistema penal, é que tem previsão de aumento salarial no orçamento. Você vê que coisa. Isso aí já deu bastante polêmica também, porque os outros servidores protestaram. Fizeram uma manifestação bem mais ou menos aqui em Brasília para protestar, tem ameaçado greve e tal. Eu acho que no fim não vai dar em nada. Pelo nível de mobilização, não vai dar em nada. E os que reivindicam mais são justamente aqueles que ganham mais, como os policiais, que ganham mais. Por esse aumento, o policial vai entrar na Polícia Federal ganhando 20 mil por mês, vai sair ganhando quase 40 mil por mês. Né? E aí, auditores, essa turma toda ganha bem também, tudo bem. Agora, por que ele não está dando aumento para todo mundo? Não tem dinheiro. Tudo bem, não tem dinheiro para dar os reajustes para todo mundo. Por que vai dar só para a segurança? Aí, né, Negrão, eu vou chegar a uma conclusão que eu acho que você já chegou também. Não é por causa de voto, porque os votos dessas categorias são muito menos do que os votos que ele perde, não dando aumento para outras categorias, porque tem servidor aí que votou no Bolsonaro e está pau da vida com ele, porque não está tendo aumento há tanto tempo, e está vendo agora ele dar aumento para a polícia. Então, ele não está disputando votos. Sabe o que ele quer, Negrão? Essa é a base armada que ele pretende dar o golpe. Acho que tem que pôr isso na cabeça. Ele não está dando esse aumento para servidor da Polícia Federal porque eles estão em pior situação do que os outros. Não, não estão. Não estão até muito bem. Ele não está dando esse aumento por causa de ganhar o voto dessa turma. Não, ele já tem o voto dessa turma. Se ele não desse aumento para ninguém, ele continuaria tendo os votos dos policiais. Então, não é por voto, é por golpe, Negrão. Essa é a base armada com que ele conta também, além de militares, além de policiais militares, além de policiais civis, né? Além das milícias armadas, no campo e na cidade, tudo isso é a base que ele conta. Bolsonaro não tirou o golpe da cabeça. Ele não tirou o golpe da cabeça para continuar o processo de destruição que ele está fazendo. Você viu o decreto das cavernas, liberando construção em cavernas, destruição de cavernas. Agora ele quer colocar esse Angote, esse cara que defende a cloroquina e diz que vacina é ineficaz e que está no Ministério da Saúde, ele quer colocar na Anvisa para contrapor o presidente, o almirante da Anvisa. Quer dizer, esse processo ele quer continuar mais, ele não vai aceitar a derrota eleitoral. Hélio, eu queria fazer um parênteses aí nessa última parte que você mencionou aí. Nós falamos, né, do Aras na semana passada, né, e você vê o resultado da CPI, que condenou, né, o uso da cloroquina, provou a ineficácia, os crimes que foram cometidos, né, nos experimentos. Por quê? Porque não temos um procurador que, de fato, deu o encaminhamento que tinha que dar nessa questão, né? Não tem, Negro. Você vê, uma autoridade do Ministério da Saúde falar isso é criminoso. É criminoso. Ele prejudica a vacinação de alguma maneira e ele exalta um remédio ineficaz, totalmente ineficaz. Isso é crime. Agora, com esse procurador-geral que nós temos, né, com esse procurador-geral não vai acontecer nada. Então, é esse o país que nós vivemos hoje. Aí, Negrão, você então tem um terceiro ponto no orçamento que está dando polêmica, e esse eu gostaria de falar um pouquinho mais, que é a questão do fundo eleitoral. O fundo eleitoral, aprovado no orçamento, é de 4 bilhões e 900 milhões de reais. É muito dinheiro? É muito dinheiro.
ele pode chegar a 5 bilhões e 700 milhões de reais. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Agora, vamos por partes. É muita hipocrisia, como você mesmo já adiantou, ficar batendo no fundo eleitoral sem dar uma solução, a não ser a solução de voltar ao financiamento privado, que é o que muitos defendem. Muitos políticos, muitos empresários, muitos candidatos defendem o seguinte: olha, volta aquele financiamento em que eu peço dinheiro ao empresário, o empresário me dá dinheiro, e aí eu declaro, na verdade, ele declara uma parte do que ele recebeu e faz caixa 2, como a gente viu dezenas de casos, centenas de casos. Querem a volta disso. Isso, Negrão, sai mais caro para o país do que o fundo eleitoral, porque o empresário não dá o dinheiro de graça, não. Ele Verdade. dá o dinheiro para o parlamentar em troca de alguma coisa, inclusive das emendas. O empresário, o empreiteiro, dá o dinheiro para o deputado e fala assim: agora, olha, no orçamento, você me dá uma emenda aí para eu fazer obra. Você dá emenda para eu fazer obra, porque eu preciso ter um retorno desse dinheiro que eu estou te dando. É corrupção aberta. Financiamento privado é corrupção. Financiamento de empresas é corrupção. E o que acontece? Beneficia os candidatos que defendem causas do empresariado. O empresário não dá dinheiro para quem não defende suas causas. E nós vimos, inclusive, muitas traições em partido de esquerda, de parlamentares, parlamentares de esquerda votando a favor de causas que interessam ao empresariado porque receberam ajuda deles na campanha. Essa é a realidade. Não adianta disfarçar, a realidade é essa. Então, tem aqueles que querem a volta do financiamento privado para continuar essa corrupção. Fazer o jogo do empresariado, aí entra muito dinheiro na campanha, mas aí o Estado não gasta nada, o Estado gasta só com custo eleitoral, não gasta com campanha. Ora, gasta muito mais, porque essa corrupção custa muito caro ao Estado. Esses empresários têm retorno, eles não jogam dinheiro à toa para o parlamentar, não, eles querem volta. Eles querem os projetos que interessam a eles, eles querem fazer as mutretas dele, eles querem lobby no executivo, que o parlamentar faça lobby. Como fazem? Faça lobby para eles, junto ao executivo. Eles querem que o parlamentar vá conversar com o ministro do STJ e do STF para defender a causa deles, e tem parlamentar que se presta a isso. Tem deputado e senador que se presta a isso, alguns da oposição, inclusive. Né? Então, Negrão, eu acho que nós temos que descartar o financiamento privado e ficar com o financiamento público. Aí vem a segunda coisa. Sim, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro para o país. Mas vamos ver o seguinte: campanha tem custo. O que tem que fazer, então? Reduzir o custo da campanha. Agora, reduzir o custo da campanha, como alguns falam, tem que reduzir o custo da campanha, mas não dá solução. Reduzir o custo da campanha não significa emperrar a relação do candidato com o eleitor. O candidato precisa se comunicar com o eleitor, ele precisa chegar ao eleitor. Para isso, ele precisa de meios de comunicação, ele precisa de redes sociais, ele precisa ter acesso e aparecer na televisão, no rádio, ele precisa viajar. Um candidato a presidente da República precisa viajar pelo país, um candidato a governador precisa viajar pelo Estado. Um candidato a deputado federal hoje também precisa viajar pelos diversos municípios do seu estado. Então, o que devia estar sendo discutido agora não é nem a volta ao financiamento privado, nem ficar criticando moralisticamente, que absurdo, vão gastar com eleição, porque aí esses setores contra a política, eles não são contra a má política, eles são contra a política, eles querem despolitizar tudo, entregar aos tecnocratas o controle do país, eles se aproveitam para fazer essa crítica. E muitos acabam permitindo isso. O que tem que fazer, Negrão, é baratear as eleições. É possível? É muito possível. Tem diversas medidas que poderiam ser tomadas na legislação eleitoral, na legislação partidária, que barateariam muito as eleições, tornariam as eleições muito mais baratas. Mas eles não querem isso. Eles querem o financiamento privado, ou então querem fazer a crítica pela crítica para desmoralizar a política. Né? Você pode assumir o voto distrital, o voto proporcional com o voto distrital, barateia demais. O deputado
o candidato a deputado ou candidato a vereador não precisa percorrer o estado todo, ter voto. Ele tem o seu distrito, ele tem a sua área de atuação, e ali ele faz uma campanha muito mais barata. As listas partidárias, que alguns são contra, mas o partido é que faz a lista. Sim, o partido faz a lista, como é na Alemanha, como é em Portugal, como é na França, como é nos outros países, o partido faz a lista. Mas os partidos no Brasil, então melhora os partidos no Brasil. Faz uma legislação obrigando os partidos no Brasil a não terem dono, a terem democracia interna na formação das suas listas, na escolha de seus candidatos. Não é dar o direito de Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira e outros bandidos desses ficarem escolhendo quem é candidato pelo partido. É fazer um processo democrático de escolha de deputado, do partido. Faz a lista partidária e faz como nós estamos vendo agora em Portugal, Negrão. Portugal vai ter eleição no dia 30. A campanha é feita em torno do partido. Não é cada candidato fazendo sua campanha e ganhando dinheiro de fundo eleitoral, não. Os candidatos lá não ganham nada, zero. Zero. Agora, o partido gasta para fazer a campanha sua, programática, do programa do partido. O único que aparece é o cabeça da lista, porque pode ser que ele venha a ser o primeiro-ministro do país, porque lá é parlamentarismo. Então, isso torna a campanha muito mais barata. Torna mais barato também a questão da televisão, os debates. Sabe quantos debates? Eu estou desatualizado, não tenho visto nos 3, 4 últimos dias. Mas até poucos dias atrás, sabe quantos debates de candidatos na eleição portuguesa já tinha tido, Negrão? 31. Em um mês. Em um mês, só em janeiro. 31 debates. Sabe como é que eles fazem? Mais de um debate por dia, né? Faz uma cadeia de televisão de 6 canais, e coloca um candidato contra o outro. Então, um dia você coloca o PS contra o PSD. Foi o debate, são os 2 principais partidos, foi um debate maior. No outro dia, você coloca o bloco de esquerda contra o Livres, ou a Iniciativa Liberal, que é liberal. No outro dia, você coloca o Partido Comunista contra o Chega, que é a extrema-direita. Entendeu? E aí teve um debate com os 9 candidatos, os 9 partidos que têm representação parlamentar. Então, assim, você pode fazer sistemas mais baratos. Agora, isso precisa discutir. Fundo partidário precisa ser discutido. O fundo partidário financia helicóptero para presidente de partido, financia casa para eles, ele se apropria do fundo partidário. Pode mudar o fundo partidário? Tem um exemplo aí, né, Hélio? Quem está bancando o salário de Sérgio Moro é o Podemos, né? Pelo menos é uma informação que eu recebi. Você tem essa informação também? E de vários dirigentes partidários. Negrão, o fundo partidário ele pode ser muito reduzido se definir claramente qual é a despesa que ele pode fazer. Está definido hoje, mas é muito solto. Na Alemanha, Negrão, abriram um processo contra dirigentes do Partido Verde, lá da Alemanha, porque eles deram um bônus de Natal para os funcionários do partido com o fundo partidário deles lá. Eles estão respondendo ao processo porque não podia fazer isso. O fundo partidário não é para dar bônus para funcionário do partido. E eles estão respondendo ao processo, inclusive ministros de Estado, dirigentes do Partido Verde, dos Verdes da Alemanha, que hoje são ministros de Estado. Tinha que ter esse controle aqui, para não ficar esse dinheirão do fundo partidário para beneficiar poucos, beneficiar alguns dirigentes partidários, que não precisam mais trabalhar. Eles ficam ali vivendo do fundo partidário. Então, o fundo partidário pode ser reduzido, sim. O fundo eleitoral pode ser muito reduzido. Agora, reduzir também, Hélio, o número de partidos, né? Isso se consegue, né, Negrão? Ou você se consegue por decreto, tá? Ou você consegue criando essas barreiras para que o partido faça essas coisas, né? Quer dizer, se o partido elege parlamentar, então ele tem um status. Se ele não elege, ele tem outro. Na Alemanha, quando acaba a eleição, os partidos recebem do Estado, é do Estado, não é de financiamento privado, uma restituição do dinheiro que eles gastaram na campanha, com base no número de votos que cada um teve. Entendeu? Então, tem sistemas, tem métodos para fazer isso. Então, o partido que teve mais votos vai ganhar mais restituição. O partido que teve menos vai ganhar menos.
Então, eles brigam pelo voto, eles não brigam pelo número de deputados eleitos, que é uma outra absurdo. O número de deputados é que diz se o partido vai ter mais ou menos dinheiro. Não é por aí, né? Não é esse o critério. Então, tem que mudar muita coisa. Mudando, tendo coragem, disposição para mudar, você barateia a campanha. Você não vai precisar desses 5 bilhões, ou dos 4 bilhões e 900 milhões, ou dos 5 bilhões. Você não vai precisar desse dinheiro todo para fazer a campanha, ela vai ficar muito mais barata. Mas aí mexe com interesses dos políticos que estão eleitos, e eles não querem mudar nada, e eles querem continuar com esse fundo partidário. Negrão, o partido, uma maneira de viabilizar o partido é o seguinte: sustentar com as próprias forças. Se eu quero abrir um partido, eu tenho que ter apoio. Eu não vou abrir o partido eu sozinho. Eu tenho que ter apoio. Essas pessoas que apoiam o partido têm que contribuir. Elas contribuem para o financiamento do partido, em grande parte, não digo totalmente. Eleger o parlamentar, como é hoje, o parlamentar contribui para o partido com uma parte do salário dele, não é rachadinha. É uma contribuição que ele dá ao partido com base no que ele se elegeu parlamentar pelo partido. Né? Isso aqui acontece no Brasil. O filiado contribui, o filiado tem que contribuir todo mês, mínima quantia que seja, mas ele tem que contribuir. O partido deve viver de suas forças, claro, e o Estado completa essas despesas, mas não essas despesas rotineiras. Aí você vê partidos com sedes monstruosas, Negrão, sem necessidade, porque o fundo partidário permite que ele tem um imóvel enorme, casas no lago, etc., tal, sem necessidade nenhuma. Isso não, isso o Estado não tem que ficar subsidiando, não. Agora, eleição tem um custo. É como se diz assim, o custo da democracia. A eleição tem um custo. E a campanha tem um custo. E o Estado é que tem que se incumbir disso mesmo. É o Estado, não é a iniciativa privada. Pode ter contribuição de pessoas, claro, pessoas físicas. Tem que ter um limite, porque se não tem um limite, ou como tem um limite hoje percentual, tem que ter um limite de valor. Os ricos vão contribuir muito mais, porque 10% de uma renda anual de um grande empresário é muito dinheiro. Então, aquele dinheiro vai para o partido, vai desbalancear o jogo. Agora, se for um limite em real, tanto faz ser um grande empresário, como sendo um cidadão comum, um profissional liberal, um trabalhador, que o limite vai ser o mesmo para todos. Então, eles querem mexer nisso, Negrão? Não, eles não querem mexer nisso. Esse que é o problema. Aí, grande parte da população cai nessa conversa de absurdo, fundo eleitoral. Não é por aí. A discussão não é por aí. Muito bom. Vamos, então, para o baú do Hélio, já que a gente está falando de financiamento, o Hélio vai rememorar aí o que a esquerda, né, que combatia a ditadura, fazia para conseguir dinheiro para, inclusive, se armar. Né? Então, falando da esquerda que lutou, que fez a luta armada, fez a resistência armada, a oposição armada, mas também a esquerda que não pegou em armas, mas precisava se mobilizar e, enfim. Hélio, como é que foi isso aí? Conta essa história para a gente aqui. Vamos ao baú, Hélio. Pô, Negrão, a esquerda brasileira, vamos falar mais da época da ditadura, né? A Sim. esquerda brasileira, ela precisava recursos, ela precisava se financiar, porque já era uma luta totalmente desigual, né? Uma luta de grupos pequenos, de pouca gente, lutando contra o Estado ditatorial que nós tínhamos, com toda a sua estrutura, forças armadas, órgãos de segurança, sistema de vigilância, tudo isso. Então, precisava de recursos. Aí, Negrão, a esquerda fez o que a esquerda, em outros países, em outros momentos, também fizeram, principalmente momentos revolucionários. E tudo a gente consegue dar um nome diferente. Né? O recurso foi a chamada expropriação. Expropriação, na verdade, era o roubo. Né? Só que era o conceito de que você estava expropriando do capital para financiar atividades de interesse da população. O conceito era esse, daí o termo expropriação. Você não roubava um banco, você expropriava o banco. Você tirava aquele recurso do banco em benefício. E isso foi um recurso que muitas organizações
especialmente aquelas que se voltaram a ações armadas, usaram. Você viu que naquela época tinha muito roubo de banco, né? Tinha muito assalto a banco. Isso os filmes mostram, todas, várias organizações assaltaram o banco, aquilo ali dava dinheiro. Tem um parênteses, né? É o seguinte: primeiro, geralmente, muitas vezes se roubava X e era divulgado que tinha sido roubado X vezes 2. Estou dando um exemplo, X vezes 2. Por quê, Negrão? Sabe por quê? Ou o banco queria o seguro. Então, o banco jogava para cima o dinheiro roubado para receber mais do seguro. Que banqueiro é bandido também, sabe? Banqueiro é bandido. Então, alguém já disse que você não sabe o que realmente é um roubo, é um assalto ao banco ou se é a criação do banco, né? Não, isso a gente falava sempre, né? Quer dizer, pior do que roubar um banco, mais criminoso que roubar um banco, é criar um banco, ser dono de banco. O crime é maior do que o banco, que está explorando as pessoas, né? Com juros, etc. Mas outra coisa que acontecia, Negrão, era o seguinte: roubava-se X e a polícia só aparecia com X menos tanto. Por quê? Embolsavam. Os policiais embolsavam, os militares embolsavam o dinheiro, entendeu? Quando eles apreendiam o dinheiro, entendeu? Quando eles apreendiam o dinheiro, invadiam o aparelho e descobriam que lá tinha dinheiro roubado, eles ficavam com grande parte do dinheiro, ficava para eles, né? Grande parte do dinheiro ficava para eles. E eles só diziam que tinha encontrado o Y. Na verdade, eles tinham encontrado X. Eles diziam que tinham encontrado Y. Era o roubo do roubo do roubo, né? Era o roubo do roubo. Então, Negão, a expropriação era um caminho, né? Você roubar banco, muitas vezes outros estabelecimentos, né? Roubar objetos, roubar gráfica, né? Para montar uma gráfica, então roubar aparelhos gráficos em lojas que vendiam esses mimeógrafos eletrônicos, etc. Isso foi muita característica, porque a direita falava muito no ouro de Moscou. Mas não havia ouro de Moscou, até porque, se viesse o ouro de Moscou, seria para o Partido Comunista Brasileiro, que era o partido que apoiava o regime na União Soviética e que era favorável, não era contra as ações armadas, era totalmente contra as ações armadas. Não tinha o tal ouro de Moscou. E também não tinha dinheiro de Cuba, nada disso. Cuba recebia brasileiros, fazia treinamento militar, treinamento de inteligência, incentivou movimentos guerrilheiros, mas não tinha dinheiro jogado. Então, era o caminho. Agora, o curioso que eu quero contar hoje, Negrão, acho que muita gente já conhece, a história do bom burguês. A história do bom burguês virou, inclusive, um filme do Oswaldo Caldeira, e é interessante, esse filme romanceou, não é a história verdadeira, mas o Oswaldo Caldeira pegou a história do bom burguês e transformou no filme passável, porque o filme foi lançado em 83, ainda estava na ditadura, estava no final, mas ainda estava na ditadura. O bom burguês era uma pessoa chamada Jorge Medeiros Vale. Ele virou até tese de mestrado, dissertação de mestrado. O Jorge Medeiros Vale era um funcionário do Banco do Brasil, trabalhava na agência do Leblon, no Rio. Ele tinha sido sindicalista, ele tinha sido, nos anos 50, ele tinha sido dirigente sindical, tal. Ele, não sei como é que foi essa relação, quer dizer, até sei, mas não é detalhe, eu também não lembro detalhe. Ele se aproximou do pessoal do PCBR. O PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, era uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro e que aderiu às ações armadas. E tinha dois grandes nomes dirigentes. Um deles era o Mário Alves, que foi assassinado na prisão, e o outro era Polônio de Carvalho, uma das maiores figuras da esquerda, eu acho que é a maior figura da esquerda brasileira até hoje, que lutou nas brigadas internacionais na Guerra Civil da Espanha, lutou na resistência francesa contra o nazismo, lutou no Brasil contra a ditadura do Getúlio, depois lutou contra a ditadura, foi fundador do PT, já faleceu. Ele se ligou ao PCBR e também tinha contatos com o MR8. O MR8 era um outro grupo, também dissidente do Partido Comunista Brasileiro, principalmente uma dissidência da Guanabara, do estado da Guanabara, e que também apoiava, fazia as ações armadas.
E também tinha um outro grupo menor, que eu confesso que eu não lembro direito o nome agora, acho que era FLN, FNL, alguma coisa assim, era um grupo menor. O que o bom burguês falava? Ele roubava o dinheiro do banco. Ele fazia operações financeiras que permitiam que ele retirasse, na época era cruzeiros, milhões de cruzeiros, e desse a essas organizações. Agora, não só para essas organizações, ele ajudava exilados, pessoas que estavam mal no exterior, exilados no exterior. Inclusive, consta, eu não tenho comprovação, mas consta, está escrito isso, inclusive um ex-professor aqui da Universidade de Brasília, o Roberto Las Casas, que estava no exterior, família, situação difícil, ele mandava dinheiro para o Roberto Las Casas, que também já faleceu, e ficou para ele com alguma coisa também, pelo que consta, sabe? De um padrão de vida bom. E daí é que ele era chamado de bom burguês, né? Porque ele não se envolveu na luta armada, nem na militância, ele continuou com a vida dele, lá de bancário, com uma boa situação financeira, mas ele era fundamental para ajudar. Acabou preso, né? Foi preso em 69, cumpriu 6 anos de prisão na Ilha das Flores, depois ele foi solto, aí quando ele estava solto tinha um outro processo, ele foi condenado de novo, em 75. Aí ele foi para o México, aí ele se exilou, foi para o México, ficou no exílio, só voltou depois da anistia. Mas também foi uma maneira, viu, Negrão, de entrar muito dinheiro para as organizações de esquerda, porque elas precisavam sustentar. E o outro caminho, Negrão, era roubar arma. Roubar arma também é um caminho. Você viu o que o Lamarca fez. Lamarca trouxe as armas do quartel de Quitaúna, né? Onde ele servia. Ele roubou as armas, colocou numa caminhonete e saiu. E era muito comum também. Você fazia, muitas vezes, um assalto, uma coisa, e você ficava com a arma dos vigilantes, ficava com a arma dos policiais, né? Era uma situação complicada, porque era meio um Davi contra o Golias, né? E tinha que ter recurso. Esse método, até hoje, muitos questionam, porque nesses assaltos houve mortes, né? Houve tiroteios, houve mortes. Então, muitos questionam se esse é um caminho correto, tal, mas eu estou só contando aqui como era a história, né? Muito bom. E assim a gente termina o nosso bate-papo com o Hélio Délio de hoje. Obrigado, Hélio. Obrigado você que nos acompanhou. A gente vai voltar na quarta-feira. E você que está aí nos assistindo pela TV 61 e pelo 247, pela TV 247, faça todos aqueles procedimentos aí para impulsionar aqui nosso programa, sininho, joinha, se inscreva aí no nosso canal também e compartilhe o nosso programa. Obrigado, Hélio. Um abraço. Um abraço.